Depois de acho que alguns meses sem fazer, vamos para um Q&A, gente. Tem bastante pergunta boa hoje. Mandem suas dúvidas pro próximo, que eu não sei quando é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta do Maicon. Fala, Léo. Tem um canal aqui no YouTube voltado para fones Bluetooth, com foco em um público mais geral leigo. Queria saber como você lida na hora de avaliar um fone mais popular para garantir que pessoas que não são do hobby entendam o que você está descrevendo, já que muitas vezes elas não têm as mesmas referências e nem conhecem termos técnicos. Você tem alguma dica de como simplificar a descrição do som sem perder a clareza? Aliás, essa é a minha principal inspiração, tanto pelo conteúdo quanto pela estética. Pô, que maneiro, cara. Obrigado, gente. Sigam aqui o canal do Maicon. Cara, eu tento adaptar de alguma forma quando eu estou descrevendo, de repente tentando usar termos um pouco mais básicos ou então fazendo analogias. Às vezes não consigo evitar muito, mas eu acho que eu tento pensar um pouco nesse contexto, né? Se eu vou falar de um fone que é tipo um headphone Bluetooth com noise cancelling, cara, barato, né? Eu sei que é um tipo de produto que vai ter muito mais apelo geral do que um in-ear high-end, pô, da Moondrop. Então, eu tento adaptar um pouquinho a linguagem, mas eu acho que é o jeito, assim, é tentar ser um pouco mais descritivo, né? Pensar, assim, na hora de falar algum jargão, pô, será que tem alguma outra forma com que eu consigo explicar isso? Ou então, fazer alguma analogia? Acho que é um pouco por aí, cara. Arthur, como você compararia a sonoridade de um in-ear cabeado com o de um Bluetooth? Por exemplo, o primeiro fone cabeado que eu comprei foi o CCA CRA. Qual in-ear Bluetooth você diria que tem uma qualidade equivalente? Tem algum fone Bluetooth, mesmo que mais caro, que chegue a ter qualidade de um in-ear cabeado mais barato? Então, Arthur, seguinte, eu considero que na maior parte dos casos, e eu acabei de ter uma experiência muito próxima com isso, tunando o Cuba Mali 2, que assim, não, acho que não adianta muito. Tipo, os fones Bluetooth eles vão ter algumas diferenças, principalmente, né? Para mim, pelo menos, aparecem nos agudos. É muito difícil você conseguir a mesma definição de um fone cabeado no in-ear Bluetooth. Eu acho que tem a ver com as tecnicalidades que, por sua vez, a meu ver, são explicadas pela curva nos agudos, que é difícil ser medida, não é muito apurada e tudo mais. Por exemplo, né? Eu fiz uma curva no Mali 2 que tonalmente é muito próxima do Creamier Meta. Mas ouvindo os dois, os agudos são muito diferentes, entendeu? Né? Obviamente a favor do Meta, que custa $250, mas que a tonalidade geral seja parecida, assim, na articulação, na polidez, na clareza dos agudos, cara, não tem muito jeito. Eu acho sim que existem alguns fones Bluetooth que chegam muito perto. O KZ Extra é um exemplo, a AirPods Pro 2 também acho que seja, o Huawei FreeBuds 4 Pro também, mas eu acho que são exceções, cara. E é difícil fazer uma comparação de preço, porque são muitas variáveis. Rafael, você já considerou como a música, estilo musical que você mais ouve, pode mudar a forma como você projeta fones de ouvido da Cuba? Adoro o seu trabalho. Obrigado, cara. Então, Rafael, eu sou muito eclético, eu escuto muita coisa. Então, eu acho que, obviamente, existe uma influência, né? Eu faço som meio que com base no meu gosto, e o meu gosto é influenciado pelas músicas que eu ouço, mas acho que justamente por eu ser uma pessoa muito eclética, eu consigo fazer testes com estilos muito diferentes e achar que se encaixa ou não com a maior parte deles. Mas aí eu acho que você tem marcas que são um pouco mais fechadas nesse sentido, né? Tipo uma grado da vida. Matheus. Léo, te conheci pessoalmente, queria trocar 30 segundos de ideia, mas você foi mega atencioso e conversamos acho que quase uma hora. Pô, que maneiro, Matheus. Onde foi? Eu não... Foi naquele evento das Casas Bahia? Pode ter sido, né? Quando eu comprei o Cuba Bluetooth na primeira leva que você teve toda aquela dor de cabeça, vocês foram ultra atenciosos comigo, não é à toa que hoje eu tenho 3 cubos, 2 cases, que maneiro, cara. E recomendo para todo mundo. Vejo você e a Cuba como modelos para o mercado. No seu vídeo sobre a Cuba, vejo o tanto que o brasileiro reclama e muitas vezes sem razão. Já esperava isso quando começou a empreender? Como se mantém motivado? Cara, Matheus, eu não acho exatamente que seja uma coisa tipo do brasileiro. O que eu acho que acaba acontecendo com a Cuba, e assim, eu digo isso sem querer me isentar, né, ou isentar a empresa de responsabilidade por problemas que a gente enfrenta, eu acho que às vezes o fato de você ser muito próximo e de você ter essa personificação da marca, né, e estar ali presente e ter uma comunicação próxima faz com que as pessoas esperem algo que talvez às vezes seja difícil, né? Sei lá, um caso, né? Ontem da gravação desse vídeo. Eu tava vendo, no Reddit, uma pessoa pegou uma propaganda da Cuba e colocou lá, tipo, criticando o uso de um recurso, assim, tipo, uma frase que foi dita.
As pessoas dificilmente faria isso com uma propaganda da KG, com uma propaganda da Sennheiser, sabe? Mas, tipo, como é a Cuba, como é brasileira, como tá aqui, né? Como sou eu aqui no canal, eu acho que essa proximidade traz talvez uma abertura maior a críticas, né? Tem algumas pessoas que, sei lá, vou dar um exemplo, não vou falar obviamente o nome da pessoa, mas um cara que, pelo que eu entendi, ele era fã da marca, gostava muito, assim, teve 2 produtos, mas assim, ele, acha que a Cuba está sofrendo de enshittification e que agora sucumbiu aos piores males do capitalismo. Cara, a gente está tentando sobreviver, assim, né? Não é difícil ter um negócio como esse, principalmente no Brasil, né? É uma coisa, é um negócio extremamente complexo. De novo, eu não sei se as pessoas teriam essa opinião, ou seriam tão taxativas, né? Ou seriam tão vocais se isso estivesse acontecendo com uma marca, com a Maze, por exemplo, né? Mas eu acho que justamente pela Cuba ser brasileira, tá aqui, ter a minha pessoa, o canal associado, traz lados positivos, mas eu acho que também puxa muito crítica, né? Ou, sei lá, a galera que às vezes responde, tipo, fica muito bolada com o atendimento porque ele demorou mais de um dia para responder. Tipo, cara, são pessoas, né? Não adianta. E será que essas pessoas teriam essa mesma coisa com mandando uma mensagem para a JBL? Tipo, eu duvido que a JBL vá responder um e-mail muito rápido, né? Vai ser uma coisa muito mais protocolar, muito mais coisa, mas eu acho que justamente por a gente se propor a estar mais perto, estar aqui, isso abre mais espaço pra galera bater também, entendeu? Então eu não sei se eu colocaria na conta de ser o público brasileiro, eu colocaria na conta de a própria Cuba ser uma marca que é diferente a partir do momento que ela tá aqui, tem o canal, tem eu, e aí as pessoas acho que se sentem mais, não sei se a vontade é a palavra, né, mais inclinadas a ser mais pesadas nas críticas, minha interpretação. Diogo, o termo de hi-fi é ridículo. Ser europeu, norte-americano é hi-fi. Diogo, eu não acho que seja ridículo, é simplesmente porque, de repente, surgiu um movimento muito forte que dominou, que tomou o mercado. Tipo, é só uma forma de você chamar aquele grupo de produtos que, né, tudo bem, não existe o hi-fi americano, porque tanto o americano quanto o europeu, levaram décadas para serem construídos, né, para terem relevância, são o status quo, foram o status quo há muito tempo, né? De repente surgiu um país fazendo com uma enxurrada de produtos muito rapidamente, muito baratos, muito bons. É só um nome do movimento. Tipo, não é demérito, não é pejorativo, é só tipo uma forma de você nomear uma coisa que é diferente, que mudou o mercado. Acho que é isso. Gabriel, papo próximo Q&A. Qual o melhor café para tomar de manhã, curtindo um som antes da família acordar? Este aqui. Esse é o Desejo da Encantos, parceira do canal, está patrocinando esse vídeo aqui. Gente, como vocês já sabem, a Encantos, cara, só trabalha com cafés de altíssimo nível, torra sob demanda todo dia da semana, então você sempre vai receber um café com uma torra ultra fresca e um cafezão de altíssima qualidade. Cara, eu adoro o Desejo, gosto muito da sensação também, cara, o agrado é muito legal. Eu tenho certeza assim, que se você nunca tiver experimentado o café da Encantos, cara, vale a pena você experimentar porque você vai gostar, tá? É um café realmente sensacional, você pode comprar de diversas formas, tem com certeza uma que se encaixa na sua rotina, no que você gostaria, tem o clube de assinatura, tem o cupom do canal, é esse que está aqui embaixo. Acesse o site da Encantos e experimenta, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E não fui eu que plantei essa pergunta aqui não, tá? Pedro Farias, prefere entrar... Eu adorei essa. Prefere entrar num debate político polarizado ou falar que algum produto da Apple é melhor que o concorrente da Samsung? Para explicar, cara, eu fiz o vídeo com as minhas primeiras impressões do S25 Ultra sendo usuário de iPhone e assim, cara, é muito engraçado. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas a quantidade de hate que apareceu no vídeo, por que ele não sabe usar o Samsung e aí fala mal? Tipo, cara, eu falei no vídeo, não é um review, é um vídeo de primeiras impressões de quem tá acostumado há alguns anos ao iPhone e tá descobrindo como é que é o lado da Samsung. Ah, porque você devia usar mais antes de fazer o vídeo. Eu tenho certeza que quando você usar mais, você vai preferir, porque a Apple é um lixo e a Samsung é maravilhosa. Bizarro, assim, bizarro. E eu falei isso no vídeo, eu falei, tipo, cara, não existe isso. Tipo, tá, o Samsung tem muito mais recursos específicos, tem muitas coisas que são muito maneiras, mas assim, eu não necessariamente vou valorizar essas coisas. Eu posso preferir a forma como o iPhone faz as coisas. Tem aspectos em que o Samsung é melhor, tem aspectos em que o iPhone é melhor. O que importa é que você gosta, cara. Tá tudo certo, assim, mas... É muito louco. Eu não sabia que ia ser esse nível de hate e de, tipo...
incapacidade das pessoas de aceitar uma opinião diferente. Difícil. Luiz Renato. Léo, é possível em algum momento fones wireless terem a mesma qualidade que cabeado? Ou a limitação de espaço, tamanho e do Bluetooth vai ser sempre uma barreira? Já existe algum fone wireless com som tão bom, fidelidade e nitidez como um cabeado? Luiz, é porque é o seguinte, você sempre tem que pensar que o Bluetooth sempre vai estar em desvantagem. Não tem como não ser assim. A partir do momento que você tem naquele mesmo produto uma parte acústica mais limitada e uma série de outros componentes que custam dinheiro, eles sempre vão sair em desvantagem. Não é que seja impossível que ele chegue no nível de um cabeado. Não é isso. Eu acho que tem fones Bluetooth que estão num nível muito parecido, né? Headphones e tal. Ou em alguns sentidos, até em ears Bluetooth estarem parecidos. Mas assim, eu vou botar da seguinte forma. É como se fosse, tipo, você falar... um carro de rua, será que um dia ele vai ter o desempenho de um carro de pista? Cara, um carro de rua, hoje, assim, carros esportivos atuais têm um desempenho incrível, absurdo. Só que eles vão sempre estar competindo com um carro que é de pista, e aí ele é muito mais leve, porque ele não tem que ter as mesmas... os mesmos itens de segurança, ele vai ter pneus que não precisam se preocupar com chuva ou que podem durar muito menos, o motor vai ser feito para durar menos, então ele pode trabalhar em regimes mais estressados. Você está entendendo? Não é que não é impossível que um carro de rua tenha o desempenho de um carro de pista. Depende do carro de pista que você está comparando, mas o ponto é que sempre pelo mesmo preço vai existir um carro de pista que não tem essas limitações que um carro de rua tem que ter. Então, no caso do fone Bluetooth, é isso. Tipo, cara, os fones Bluetooth eles vão melhorando, eles são muito bons, mas eles sempre vão ter como, numa mesma faixa de preço, um fone cabeado que, pô, pela própria natureza dele, ele tem como ter um trabalho de acústica melhor, aproveitamento melhor de espaço, ele, pelo mesmo preço, você só vai estar pagando pela acústica, quando no Bluetooth você vai estar pagando pela bateria, pela placa, pelo DAC, pelo receptor Bluetooth, pelo carregador, entendeu? Então, é isso, tipo, sempre vai ser uma comparação injusta, entendeu? Felipe Forato. Fala, Léo, beleza? Cara, você já pesquisou quanto custaria para produzir o disco na China? Imagino que essa não seja a sua vontade, mas se já sabe o valor final, nos diga para mostrar mais uma vez o peso dos nossos impostos. Já. Cara, tem duas formas de olhar para isso, tá? Existe a forma que se eu fosse fabricar na China e não considerar os impostos, então é tipo, fabricar na China e vender, sei lá, na Europa ou em algum lugar que não tem imposto de importação, cara, aí é tipo, sei lá, metade, 1/3 do preço, porque tudo que chega aqui é mais do que o dobro por causa de imposto. E mesmo peças, né? As peças nacionais a gente consegue na China por muito menos. Dependendo de qual peça for. Pô, a gente, inclusive, recentemente teve que passar algumas peças para a China porque não tinha como, assim. A gente precisava melhorar a margem, né? E não adianta. É impossível competir. Então, cara, cairia aí pelo menos para metade do preço, se ele fosse produzido na China. Eugênio, qual seria atualmente... essa é muito boa. A última. A tríade de NIRs de entrada para quem está começando a testar as diferentes assinaturas. Eu tenho os S10 Pro X, TIM T2, Z300 e Kabir Neon, todos por indicação do canal. Maneiro, Eugênio. Considero uma segunda geração de indicações de assinaturas pelo que fui aprendendo. Mas todos eles já têm certa idade, não? O Neon nem se acha mais para comprar. Teria uma nova tríade a partir dos fones lançados no último ano ou os mais acessíveis têm ficado muito iguais entre si a ponto disso não ser possível. Exatamente isso. Você já respondeu o que eu diria. Naquela época, existia muito menos consenso em relação a como é que deveria ser a sonoridade de um in-ear. Então, é aquilo, né? Você pega o Neon, ele é uma coisa que segue um pouco uma diffuse field, aí você pega os S10 Pro, que é muito em V, não é nenhuma norma, o TIM T2 também não segue nenhuma norma exatamente. O único ali que tinha uma pegada científica, em algum grau, é o Neon. Mas nem muito, né? É uma pegada que nem é tão levada a sério hoje como abordagem, vamos dizer assim, né? Um fone que soe puramente como uma Corfig, uma diffuse field. Daquele jeito, né? Hoje em dia você tem a JM1 que tem a ver com a aplicação de uma diffuse field, mas com um microfone 5128 é mais técnico. Mas o ponto hoje é muito mais homogêneo, então não existe mais, a meu ver, algo parecido. Eu acho que, ou pelo menos assim, fones que sejam tão diferentes entre si.
Eu acho que você pode pegar abordagens ligeiramente diferentes, por exemplo, você pegar um Truth-Ear Gate como um fone mais neutrão, um QKZ-HBB como um bass head, mas assim, se você for pegar médios e agudos, não é tão drasticamente diferente assim, não é como eram uns S10 versus um Neon, entendeu? Então assim, talvez ainda dê pra você fazer alguma coisa, mas tá tudo muito mais próximo de um centro, sacou? Então, eu não sei até que ponto hoje em dia vale uma busca como essa, sabe? Eu acho que vale mais assim você ir em uma opção legal e aí de repente a partir dali pensar, pô, eu posso querer um pouquinho mais de graves, ou um pouquinho mais de agudos. Aí você busca alguma coisa, mas não vai ser uma coisa como era naquela época, que eram abordagens completamente diferentes, né? Tipo isso, um Neon e uns S10 Pro X que são quase opostos. Então acho que o cenário é outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Q&A. Mandem aí as perguntas de vocês pro próximo.